advogada Sara Peixoto, para percebermos também o que é que a lei prevê relativamente aos direitos dos consumidores. Obrigado pela presença aqui na CNN de Portugal. Temos estas notícias frequentes das fiscalizações dos últimos dias da ASAI, por exemplo, que detectou, vamos dar um exemplo, preços que diferem entre aquilo que está fixado na prateleira e depois o que é apresentado na caixa registradora. Isto não pode acontecer, é um exemplo daquilo que a ASAI tem fiscalizado e é também um exemplo de uma prática que, do ponto de vista da lei, não pode obviamente suceder. Efetivamente, estamos a falar de uma prática que pode ser conduzida ou reconduzida ao crime da especulação. A especulação de preços consiste na prática e, na verdade, num crime cuja pena de prisão poderá ir até aos 3 anos. E a especulação, apesar de se poder manifestar de formas bastante diferentes, é comumente vista nesta mesma medida. Ou seja, a venda de um produto a preço superior àquele que consta do seu rótulo ou da sua etiqueta, ou, por outro lado, a venda inclusivamente de um produto com as suas características alteradas. Falamos, por exemplo, do peso poder ser inferior àquele que está a ser publicitado ou do volume, quando falamos em líquidos, nomeadamente, também poder ser inferior. Essas práticas são ilícitas e são alguns dos exemplos daquilo que a ASAI, nesta ação de fiscalização, efetivamente tem encontrado com maior frequência do que aquela que seria de esperar, até porque existem, de facto, mecanismos legais para evitar que este tipo de práticas sucedam. Elas são puníveis ou com crimes ou como contraordenações e, portanto, seria de facto de esperar uma menor ocorrência deste tipo de situações. Era o que queríamos, de facto. Quando um consumidor se vê confrontado com uma situação como a que acabou de descrever, por exemplo, em que o peso de um determinado produto não é exatamente aquele que está no rótulo, que mecanismos é que existem? O que é que um consumidor pode, nesse caso, fazer para tentar, enfim, denunciar também essa situação? Isso está previsto? É assim, num primeiro momento está previsto e o consumidor, mesmo no estabelecimento comercial onde esta situação ocorra, deverá, das duas uma, pedir o livro de reclamações físico que os estabelecimentos são obrigados a ter e nesse livro reportar exatamente o que aconteceu. Estava publicitado o peso de X relativamente ao produto Y e, na verdade, o peso era inferior àquele determinado preço e guardar documentação fotográfica que permita depois, efetivamente, porque estas reclamações são remetidas à autoridade de controle, neste caso a ASAI fiscalizar e poder efetivamente tomar medidas. Além disto, poderão ser também feitas denúncias junto das entidades competentes de forma a chamar a atenção para estas situações. Serão estes os mecanismos mais comuns de proteção do consumidor e de chamar a atenção para este tipo de práticas. Há práticas que obviamente são mais, enfim, extremas, digamos assim, a questão do assambarcamento, penso que isso para já não está em cima da mesa, mas para os nossos telespectadores também terem esse contexto, a própria lei, do ponto de vista daquilo que é a defesa do consumidor, está bastante bem desenhada e, portanto, há essa componente da defesa dos interesses do consumidor sempre que verifiquem situações como essas. Certíssimo. O consumidor e na lei portuguesa e também no plano do direito da União Europeia tem proteção em diferentes quadrantes. Tem proteção, nomeadamente no caso daquilo que nós podemos chamar os defeitos ou as faltas de conformidade dos bens com o contrato, mas também tem proteção relativamente aos deveres de informação e ao facto de eles serem incumpridos e como estava a falar, estas questões da concertação de preços que acontecem muitas das vezes num panorama nacional entre os grandes detentores de mercado e que, de certa forma, tomam certas medidas para distorcer a concorrência ou para distorcer o mercado em prejuízo do consumidor e nessas circunstâncias existem medidas que são tomadas do ponto de vista das autoridades de controle, mas também mecanismos de ressarcimento dos consumidores lesados que poderão ser utilizados e deverão nestas situações ser utilizados. Referiu concretamente a questão da concertação de preços. Estamos a falar aí já da competência, penso, da Autoridade para a Concorrência. Aliás, temos acompanhado nos últimos anos diversas notícias que têm a ver exatamente com multas e muitas delas muito avultadas, nomeadamente a supermercados, mas também a empresas de diversos setores. O que é que está em causa? Estamos a falar de preços combinados em prejuízo do consumidor. Exatamente, estamos a falar numa combinação de preços, numa combinação de subidas, descidas, de práticas com redução de preço, falamos dos saldos ou das promoções, mas efetivamente tudo concertado de forma a que haja uma distorção da concorrência. Significa que se todos praticarmos os mesmos preços, na prática o consumidor ver-se-á sem possibilidade de escolha. Sim. E as multas têm sido avultadas, portanto estamos a falar de uma prática que é considerada grave.
bastante grave e com multas muito elevadas, exatamente por causa da dimensão que assumem e dos prejuízos concretos que assumem estas práticas, sim. Pergunto-lhe também, e também de forma a concluir, nas últimas semanas e nos últimos meses, enfim, também reflexo do aumento bastante significativo dos preços que temos verificado, nomeadamente nos supermercados, nas grandes superfícies, se tem a percepção de que efetivamente têm existido essas denúncias que fazia referência há pouco, que efetivamente os consumidores já estão mais sensibilizados para estas questões e utilizam os mecanismos que têm à sua disposição, ou há ainda por parte da população em geral um grande desconhecimento em relação a essas possibilidades que a lei lhes oferece? Acho que cada vez mais os consumidores e a população em geral têm conhecimento que estes mecanismos existem. Têm uma grande desconfiança relativamente ao facto de eles funcionarem e funcionarem com a celeridade que lhes devia ser concedida. E, efetivamente, sem meios de vontade não se faz tudo e, portanto, esta seria a grande crítica. Não a falta de mecanismos, mas a falta do facto de eles serem operacionais e céleres para responder àquelas que são as verdadeiras preocupações dos consumidores. Muito obrigado, Sara Peixoto, advogada, pela presença aqui na CNN Portugal e pelos esclarecimentos relativos a uma matéria que efetivamente temos acompanhado com particular atenção nas últimas semanas. Muito obrigada. Bom domingo.